Atenção para o top de 3 segundos. Venha de mais um campeão de audiência. Através do profeta, declarou Deus: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Hoje se cumpre esta palavra. Viremos dias em que o Espírito Santo de Deus se manifesta em toda parte. O Espírito Santo levanta um povo para Deus, preparando para os dias do fim. Através deste operar do Espírito, vidas são transformadas, o Evangelho é vivido, o Senhor é louvado e a igreja é restaurada. Ó Espírito Santo, venha operar mais neste mundo, levando vidas a conhecer Cristo, levando vidas a viver em Cristo. Prepara um povo que lhe seja fiel e testemunhe seu nome com poder. Conduz o povo do Senhor ao mais completo louvor, à mais pura adoração, em espírito e em verdade. Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo de Examinando as Escrituras. Um manancial de vida. Vamos meditar na palavra de Deus.
existe uma moda hoje no Brasil, que eu não me lembro de existir antes, parece que é coisa recente, que é a do cupcake. Toda festa que a gente vai agora tem os cupcakes, né? Que é aqueles bolinhos feitos numa forminha pequena. Eu acho que existia já antes isso no Brasil. Você ia numa padaria, sempre tinha aquele bolinho, era um pão de ló, dentro de uma forminha individual. Mas a coisa mudou agora, existe uma febre em torno do cupcake. Porque, na realidade, a massa, eu não sei muito bem, mas me parecem todas quase que iguais, né? O que muda realmente é o ornamento, é o enfeite. Então existem até concursos hoje de cupcakes, para ver quem é o que faz um cupcake mais bonito, mais saboroso, mas o segredo todo fica por conta do ornamento. E quando eu leio esse versículo aqui, no versículo 10 desse capítulo 2 de Tito, diz o seguinte: não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. A salvação não depende de nada disso que ele vai falar aqui, das boas obras, da sobriedade, não caluniadoras, moderados. Não, a salvação não depende de nada disso. A salvação é pela fé no Senhor Jesus Cristo. O perdão dos pecados nós recebemos pela fé em Cristo e graças ao sacrifício dele na cruz, ao seu sangue derramado que nos purifica de toda iniquidade, de todo pecado. Mas no final do capítulo, no versículo 14, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade. E isso realmente, somos hoje um povo remido. E purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Aí entra o ornamento da doutrina. Então todos os crentes, todos os salvos por Cristo são iguais, no sentido de todos terem a mesma salvação, todos terem o mesmo perdão dos pecados, todos terem os mesmos direitos ou regalias do céu. Mas nós sabemos que depois existirá o tribunal de Cristo, quando haverá aqueles que receberão galardão e aqueles que serão salvos como que pelo fogo. Porque tudo que fizeram aqui nessa vida não valeu nada. Não tinha um ornamento real da doutrina de Deus. Não tinha a cobertura, vamos falar assim, né, daquilo que eles eram em Cristo. Não aconteceu nada, não tinha nada. E assim serão salvos, mas como que pelo fogo. Por isso que quando nós lemos essas passagens como esta em Tito 2, é muito importante entender que aqui não está falando de salvação. Aqui está falando agora do viver, do andar, do testemunho cristão. Como andarmos nesse mundo, como agirmos nesse mundo. E é interessante que a palavra de Deus é tão perfeita que existe um detalhe que às vezes passa despercebido nesse capítulo 2, que é que Paulo não manda Tito ensinar as mulheres jovens. É interessante isso. Tito, eu acredito que ele fosse um jovem, talvez não fosse um ancião ainda, mas quando ele vai falar no versículo 1, tu, porém, fala o que convém a essa doutrina, os velhos que sejam sóbrios, etc, etc, as mulheres idosas, semelhantes sejam sérias no seu viver, etc, etc. Depois o versículo 6, exorta semelhantemente os mancebos, os rapazes, os jovens, a que sejam moderados, e depois vai falar, mais no versículo 9, os servos, para que sujeitem aos seus senhores. E as jovens, as mulheres jovens, não os rapazes, mas as jovens mulheres, isso fica para uma tarefa para as mulheres idosas, que é o versículo 4.
quando ele fala, as mulheres idosas semelhantemente sejam sérias, etc, 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 mestres no bem, no versículo 3, no final do versículo 3, aí ele fala, para que as mulheres idosas ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Esse é um cuidado que Deus deu na sua palavra, porque existe sempre o perigo do homem, quando vai ensinar uma mulher mais jovem, ainda mais nesses aspectos aqui, moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, ele corre um grande risco de cair em pecado. Eu estava lendo num dos livros do Bruce Anstey, ele fala que a maior porcentagem de pastores, né, das denominações que caem em adultério, a razão é aconselhamento de mulheres nas suas respectivas igrejas ou denominações. Eles vão aconselhar mulheres que estão fragilizadas, estão passando por problemas, e aí o que acontece? Acabam se envolvendo emocionalmente com essas mulheres e acabam caindo em pecado. Então esse cuidado Deus teve também na hora de dar essas instruções. Por isso que é importante cada cristão ter discernimento até na maneira como ele exerce o seu dom e o seu ministério. Ele saber discernir. Não é porque Deus fala para a gente exortar alguém que existem só uma maneira de exortar, ou ensinar alguém que existe só uma maneira de ensinar. É sempre necessário buscar a sabedoria de Deus, entendimento de Deus, para que a palavra de Deus não seja difamada, para que o evangelho não seja corrompido, não seja difamado. Recentemente eu vi uma notícia no jornal de um jovem cristão que foi morto numa cidade do interior do Nordeste, porque ele passou em frente a uma casa e estava tendo uma festa dentro da casa, e ele começou a gritar versículos da porta da casa. Obviamente, as pessoas na festa, embriagadas, não pensaram duas vezes, foram lá e mataram o jovem. Eu pergunto, será que foi realmente sabedoria fazer isso dessa maneira, né? Deus obviamente sabe, mas nós devemos ser simples como as pombas e astutos como a serpente na maneira como nós andamos nesse mundo e lidamos também com os incrédulos, mas muito mais até da maneira como nós lidamos conosco, porque nós ainda temos uma carne em nós e ninguém se iluda, né, que essa carne latente não possa vir para fora. Ela pode, é só dar as condições necessárias, é só sair da comunhão com o Senhor e ela coloca as asinhas de fora. Por isso que a exortação é mortificar a carne, ou seja, considerá-la morta, mantendo-a num lugar de morte, mas isso só se faz, obviamente, com o inverso, que é manter comunhão com Cristo. Então achei interessante o que usa, a palavra usada aqui, ornamento da doutrina. Não sei se em outra versão usa outra palavra para esse ornamento, ou se tem essa conotação mesmo de um embelezamento de alguma coisa, como acontece no cupcake. Um versículo que fala fugir da aparência do mal. Porque isso em contraste, no capítulo anterior, nós estávamos lendo o Senhor falando sobre alguns desordenados faladores, vãos e enganadores, e também no capítulo 1, versículo 16, fala, confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras. Esse é o problema. Hoje, ontem nós estávamos falando sobre o reino dos céus, né? Hoje, nós estamos numa situação em que essa dispensação da graça, o semeador saiu a semear, e enquanto os homens dormiram, veio o inimigo e plantou o joio no meio. Então hoje nós temos o joio e o trigo junto. Não é nossa função separar o joio do trigo. Isso vai ser uma função dos anjos, como nós vimos ontem. A situação que nós temos hoje é essa, em que nós temos verdadeiros cristãos e falsos professantes, que confessam que conhecem a Deus, mas negam pelas obras. Então qual é o parâmetro, ou como é que nós sabemos
como é que nós vamos mostrar a doutrina para o mundo? Se eu agir do mesmo modo, quer dizer, tanto o que professa conhecer como o que realmente conhece e é salvo pela fé, o que nos distingue? Como é que eu posso distinguir isso hoje? O homem, olhando, pode ver. O irmão perguntou, ele falou, não sei exatamente se a massa é a mesma ou não, porque ele não é confeiteiro. Mas um confeiteiro responderia para ele o que tem lá dentro. Porque o confeiteiro é o que faz o negócio, sabe como fazer. Ele só sabe como ver e comprar e comer. Nós não sabemos o que está no coração de cada um. Deus sabe se a massa é a mesma ou não. Porém, externamente, eu olho e vejo. Se você ornamenta a doutrina, o testemunho que você dá é para a honra e glória do Senhor. Mas se nós andamos de um modo em que as nossas obras declaram abertamente para todos que não é aquilo que estão vendo, aquilo que está vendo não é o que ele está professando ser, isso vai trazer desonra à doutrina. Prestem atenção, quando nós pecamos, porque nós podemos pecar, mesmo os verdadeiros crentes podem pecar, lógico que podem. Quando nós erramos, nós sempre achamos que nós aumentamos o sofrimento nosso, porque nós erramos, nos afastamos de Deus, perdemos a comunhão, não somos felizes, tal. Daí quando a gente confessa o pecado e então é restaurado e tudo mais, nós também pensamos que o dano causado foi a si próprio e àquele a quem se tem relacionamento, os irmãos, por exemplo. Porque quando um irmão peca, todos nós sofremos juntos, né? Mas ninguém presta atenção que o maior dano feito é a doutrina. Porque o mundo lá fora, ele olha e fala assim, esses caras ficam falando que são cristãos e ficam fazendo essas coisas? Como que pode? Não é à toa que hoje existem tantas pessoas negando a cristandade, ou negando a Cristo, porque o que eles veem é, veja só, existe um filme chamado Em Nome de Deus, em que a ideia da história é que quantas pessoas foram mortas em nome de Deus? Por causa de religião, de religiosidade. E é verdade. Se eu não me engano, Gandhi foi um que falou, eu até aceitaria o cristianismo se não fosse pelos cristãos. Porque na realidade o testemunho que a igreja deu até hoje no mundo levou ao que nós temos hoje. Você anda na Europa, por exemplo, se você pegar um folhetinho ou falar da Bíblia ou dar um folhetinho na Europa, você pode sofrer até as suas penalidades de fazer isso. É proibido muitas vezes. E é um país, é um continente chamado cristão. Tem igrejas, todo mundo vai visitar os grandes monumentos das igrejas e tudo mais. Mas cristianismo mesmo tem muito pouco. Quando, no início, eu fui visitar uma assembleia no Nordeste, no Mossoró, o que mais me chamou a atenção lá é que o irmão saía para dar folheto, tinha gente que atravessava a rua para pedir um folheto também, queria ver o que era. Pessoas ficavam perguntando, faziam roda em volta a perguntar, faz isso em São Paulo hoje? Os caras fogem de você. Faz isso em Nova York, por exemplo. Senta no meio de uma praia e começa a dar folheto. A polícia vem ver o que você está fazendo. E não pode jogar no chão. Se jogar no chão, está sujando. Então, o mundo foi perdendo o interesse, porque a aparência é de uma coisa que não vale muito a pena. É um cupcake com a cobertura em preto. Quem vai querer comer um negócio que é preto em cima? A cor faz muita diferença para nós. Então, o problema maior, quando nós erramos, é que nós trazemos desonra ou maculamos a doutrina. Ela não está bem ornamentada. Esse deveria ser o nosso temor de fazer aquilo que achamos que deve fazer, porque se tiver, ainda que seja a aparência do mal, já não devíamos procurar fazer. E isso envolve a graça de Deus, porque ele começa falando primeiro a Tito, tu porém fala o que convém a sã doutrina. Ora, quando os homens começam a asseverar coisas, são faladores, como diz aqui, faladores desordenados, vãos, enganadores,
homens que transtornam as casas inteiras ensinando o que não convém, por torpe ganância, ou seja, ensinando para ganhar dinheiro, usando da doutrina para ganhar dinheiro. Quando surge isso daí, nós temos que estar mais ainda cuidadosos em buscar a sã doutrina, porque aí não vai haver falha. Eu recordo, meu irmão, o Billy sempre falava, apesar de ter sido há 300 anos atrás, 200 anos atrás, que o Darby e o Kelly escreveram todas aquelas coisas, nós devemos estar sempre procurando ler isso, porque ali foi Deus restaurando verdades que estavam adormecidas por séculos. Devemos voltar na origem, na palavra de Deus, e buscar entender a sã doutrina, porque se nós pregarmos a sã doutrina, ninguém pode se opor a ela. Mas se ela é maculada, ou se ela não está ornamentada por nossas obras, ou seja, se eu só falo a sã doutrina, mas não vivo nela, eu sou que nem esses faladores aqui, que professam conhecer, mas negam suas obras. Então é importante nós compreendermos, a graça de Deus é que nos mantém. E isso fala no versículo 11 em diante, depois de lhe instruir a Tito, aos velhos, às mulheres idosas, aos jovens, aos servos. Então ele fala, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus é capaz de salvar todos os homens. Ela vai salvar todos os homens? Lógico que não. Porque a fé não é de todos. Porém, essa salvação, a graça de Deus que traz salvação a todo homem, essa graça nos ensina. A graça nos ensina, não é o nosso exercício de nós nos flagelarmos para fazer tudo certinho, não. É a graça de Deus que nos ensina que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 5, no final, fala disso também, né? A fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada, e no versículo 10, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Os homens podem blasfemar a palavra de Deus por causa das nossas atitudes, bem como nós podemos não estar ornamentando a doutrina. Versículos 12 e 13 implicam realmente essa parte, né, do cristão, que ele fala, ensinando-nos que, renunciando à impiedade. Renunciar à impiedade é não viver para si somente, como todo homem age, pensa em viver, mas para si somente, sem levar em consideração a Deus. Então ele está dizendo que, renunciando à impiedade, essa tendência de viver somente para si e para esse mundo, e não levando em consideração a Deus, coisa que o cristão realmente ele toma a Deus em primeiro lugar para ver qual é a vontade de Deus. Embora ele, esse cristão, nas suas fraquezas, ele venha muitas vezes a tropeçar e a cair por não estar atento à vontade de Deus, que é manifestada pela palavra de Deus, mas a tendência, a ação dele contínua é buscar a Deus. Piedade é servir a Deus, é estar em relação com Deus. E impiedade é o contrário disso, né? É não levar em consideração a Deus nos seus caminhos. Então renunciar isso, é parte do cristão, né? Renunciar essa impiedade e as concupiscências mundanas, os desejos, né, mundanos, aquilo que todo mundo tende a ter naturalmente, né? Desejos de riqueza, desejos carnais, enfim, acho que não precisa falar muito sobre isso, mas são os desejos mundanos, as concupiscências mundanas, os desejos mundanos.
E daí ele fala, vivamos. Uma é renunciar essas coisas, né, a impiedade e os desejos, e a outra é vivamos. Então é como viver. E onde? Ele fala, vivamos no presente século. Por que fala essa palavra aqui, no presente século? Nós sabemos que quando Cristo foi rejeitado, este século aqui tornou-se o presente século mau. Então nós vivemos num século, quer dizer, um período de tempo que está correndo agora, que se chama o presente século mau. O que significa isso? Que Cristo está rejeitado desse sistema no presente século mau. Então, ele está rejeitado, posto fora desse sistema, e o cristão está vivendo dentro desse sistema. Então, ele fala para que nós vivemos nesse presente século mau, como? Como os mundanos, como os impiedosos, né? Como os que vivem nas concupiscências mundanas. Não. Ele fala que vivamos neste presente século mau, onde tudo é contra Cristo, tudo é contra a fé, tudo é contra a palavra de Deus. Viver como aqui, nesse lugar? Sóbria, justa e piedosamente. Sobriamente, justamente e piedosamente, em relação, né, com as coisas de Deus. A palavra piedade sempre tem essa conotação, não de dó, não é isso o significado da palavra piedade aqui, mas é de estar em relação com Deus, em dependência de Deus. Justa, né, porque o mundo vive injustamente, as pessoas não se importam em praticar justiça, a não ser com medo de lei, que proíbe isso, proíbe aquilo, mas o cristão não. O cristão deve viver justamente uma justiça segundo Deus, não segundo as leis dos homens em si. É claro que uma da prática da justiça é obedecer às autoridades, isso faz parte, mas ele vive justamente aqui de uma maneira que uma justiça praticada diante de Deus, conforme a palavra de Deus. E sobriamente, né, e ser moderado em todas as coisas, ser lúcido principalmente, né, quanto às coisas de Deus, quanto às coisas que estão no mundo, né, ter essa sobriedade, não viver embriagado, com sua mente tapada ou fechada, mas sobriamente, lucidamente, vivendo aqui, sabendo no meio que ele está e como ele deve agir, e andar de uma maneira, né, que venha a ser para a glória, como os irmãos têm falado, para o ornamento dessa doutrina, dessa palavra que é anunciada. E piedosamente, como já falamos, né, em relação com Deus, em dependência de Deus, levando em consideração tudo aquilo que Deus quer de nós, mas pela palavra de Deus. É manifestada a vontade de Deus pela palavra de Deus. Então, esse presente século falado aqui é muito interessante, porque mostra onde nós estamos e como, o que renunciar nesse lugar que nós estamos e como andar nesse lugar que nós estamos. O versículo 13 tem uma nota que distingue também o andar do cristão neste mundo, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que sejam duas coisas aqui, né? A bem-aventurada esperança, eu acho que é aquela que está relacionada à igreja, e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo seja a consumação. Não sei se isso estaria correto, mas eu acredito que sejam duas coisas aqui, porque o cristão, ele não aguarda apenas pelo Senhor voltar para tirá-lo desse mundo, no arrebatamento. Seria até uma esperança meio egoísta, né? Meio mesquinha, falar assim, eu vou me livrar disso aqui e depois as coisas vão pegar fogo e eu estou fora. Não é bem assim, porque o Senhor, o próprio Senhor, também aguarda as duas coisas. O Senhor, ele aguarda o dia em que ele virá buscar a igreja para encontrar-se com a sua noiva nos ares, que é no arrebatamento e na ressurreição,
Mas ele ainda aguarda também aquele dia em que ele poderá restaurar o remanescente de Israel e introduzir Israel no seu reino milenar. Ele aguarda isso, tanto é que quando ele celebra a última Páscoa, em Lucas capítulo 22, ele mostra as duas coisas. Primeiro ele fala que ele desejou ardentemente comer aquela Páscoa com os discípulos. Então ele pega o cálice da Páscoa, porque ali são duas coisas distintas. Primeiro eles estão comendo a Páscoa, que é a Páscoa judaica, e o Senhor come a Páscoa com eles. Só que daí ele pega o cálice da Páscoa e ele passa para os discípulos e manda que todos bebam do cálice da Páscoa. Mas ele não bebe. Ele não bebe. Ele fala que só iria beber isso quando ele viesse no seu reino. Ele não bebe. Por quê? Porque o vinho é um símbolo de alegria, é uma figura de alegria, de regozijo. E aquela era a última Páscoa do Senhor. Ele ia morrer em seguida, ele ia ser morto em seguida, mas não havia alegria para ele ainda em Israel. Não havia por que ele se regozijar em Israel. Não havia por que ele tomar o cálice de vinho de Israel, em comunhão com Israel. Por isso ele posterga essa alegria para aquele dia quando ele poderá estabelecer o seu reino. Mas enquanto isso ele também dá ali na própria Páscoa, ele dá a ceia. Mas aí não é a Páscoa mais do judaísmo ou a Páscoa dos judeus, como ela já estava sendo chamada nos evangelhos, mas é a ceia do Senhor. E aí sim ele come, aliás, ele não come nem toma, né, do cálice, mas ele ministra isso para os seus discípulos. Ele está ali como um que ministra. E aí Paulo vai dar mais detalhes dessa ceia lá em 1 Coríntios. Então, o Senhor aguarda ainda o tempo da restauração do seu povo terreno, que é Israel. E é claro que para nós, a ceia do Senhor também tem os dois aspectos agora, no sentido de que nós lembramos o passado, olhando para o futuro, até que o Senhor venha nos buscar. E a Páscoa tinha só o sentido de olhar para o passado, mas era a motivação pessoal do Senhor é que olhava para o dia em que ele poderá beber aquele vinho novo no reino, junto daí com Israel, com o seu povo que será restaurado. Mas essa esperança do versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O crente deve andar todos os dias olhando para essa perspectiva. Até a própria ceia, que é uma coisa que nós nos ocupamos com o sacrifício de Cristo que já ocorreu, nós fazemos isso também olhando para a perspectiva que nós temos diante de nós, que é de nos encontrarmos com o Senhor nos ares, até que Ele venha nos buscar. Mas esse é o mover do cristão nesse mundo. Vivemos no presente século mal, como o irmão falou. Esse presente século mal não vai melhorar. É louco o cristão que coloca suas esperanças nesse mundo, achando que esse mundo vai melhorar. Não vai melhorar. Que os cristãos serão menos perseguidos, não serão menos perseguidos. Existe aqui e ali uma ilha de paz, mas que pode de repente virar completamente o contrário. Ou que o mundo inteiro vai ser evangelizado, não vai ser evangelizado agora, nesse período do Evangelho da Graça. Então nós olhamos para frente, para a vinda de Cristo, para nos buscar. Essa é a perspectiva do cristão. Não é uma curiosidade, mas uma coisa assim notada no finalzinho do versículo 13, e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Na tradução do irmão Darby, ele não põe o nosso aqui, ele se lê assim: e o aparecimento da glória do grande Deus e Senhor Jesus Cristo. Salvador. O Darby fala em Salvador. Deus e Salvador Jesus Cristo. Isso, Deus e Salvador Jesus Cristo. Isso. Obrigado. Então é interessante ver isso, né? Que ele não é que são duas pessoas aqui, a glória de Deus e o Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Mas é Deus, o Salvador Jesus Cristo, falando, colocando como Deus mesmo. O irmão estava falando sobre aguardando, né? Por que o cristão tem que aguardar
além da esperança de ser arrebatado, também de quando o Senhor vai se apresentar em glória. Porque a igreja vai se encontrar com Cristo, a noiva vai se encontrar com Cristo. E ele vai se apresentar ao mundo em glória com sua esposa. Então, ele vai reinar aqui na terra e nós com ele, não estando aqui na terra, mas como a esposa de Cristo. E o mundo vai ver essa glória porque vai estar finalmente, se eu posso dizer assim, mas finalmente a obra de Cristo coroada com tudo o que tinha que ser coroado mesmo. Ele com a sua esposa, não mais com a noiva ausente, mas presente. Por isso nossa esperança, né, a esperança, aguardar a esperança, a bem-aventurada esperança e o aparecimento. A nossa esperança é ser arrebatada a qualquer momento, mas também não é só isso. Aguardamos também o aparecimento da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo, porque estaremos com Ele reinando. Nós, a igreja, digo. Isso está em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, que eles estavam sofrendo muitas perseguições, estavam desanimando, alguns já diziam até que a ressurreição já tinha acontecido, então eles estavam chateados, né? E Paulo aqui os exorta, os anima, no versículo 6, se de fato é justo diante de Deus que dê paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder. Na verdade, esse versículo não está falando da vinda do Senhor para a igreja, está falando do descanso que esses tessalonicenses, ou mesmo os crentes que sofrem nesse mundo, poderão ter quando virem os que os atribulavam, sendo então, recebendo a paga do que fizeram, quando o Senhor vier se manifestar em poder. E daí no versículo 10, versículo 9, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Podemos pensar nisso no Senhor com a sua noiva ao lado e o mundo olhando aquilo e ficando espantado de ver tal cena. E essa é a vinda então daí que termina inclusive a nossa, como o irmão explicou, né? Termina a nossa expectativa ali. A metade do versículo: mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós sabemos por outras passagens que sem o novo nascimento, uma pessoa não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. E tudo começa com o novo nascimento. Mas esse versículo aqui, quando ele fala lavagem de regeneração, não é de gerar de novo. O irmão Dable mostra esse versículo que ele tem o mesmo sentido daquele de Mateus 19. Nós podemos ler em Mateus 19, no versículo que ele fala, quando na regeneração, e Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Essa é a mesma palavra, essa palavra regeneração é aquela mesma palavra que nós estamos vendo em Tito 3:5. E ela não significa aqui ser gerado de novo. Ela significa na renovação, um novo estado de coisas. Quando for estabelecido esse novo estado de coisas, então, que era Cristo começando o seu reinado aqui,
então acontecerá aquelas coisas ali. E aqui também em Tito nós estamos vendo que, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. É uma nova ordem de coisas que Deus fez por derramar o Espírito Santo abundantemente. Nos fala o versículo seguinte. Então, quando o Evangelho, para dar um exemplo, quando o Evangelho é anunciado, há uma lavagem de renovação do Espírito Santo. O Espírito Santo lava pela palavra de Deus, ele lava aqueles que estão ouvindo, limpa para que eles possam entender, para que eles possam receber a palavra. Então é diferente de dar vida nova a essa pessoa que está ouvindo. Então não é ele ouve e já imediatamente ele nasce de novo e depois ele perde esse novo nascimento. Não existe tal coisa. Mas a pessoa pode ouvir e não aceitar, não ser convencido, pela palavra e pelo Espírito Santo. Mas ele foi lavado, ele foi regenerado nesse sentido. Essa nova ordem de coisas que veio com o Espírito Santo derramado abundantemente, de uma vez por todas, aliás, ele fez essa lavagem de regeneração e de renovação. Isso não significa, repito, que a pessoa nasceu de novo, ou aqueles que ouviram nasceram de novo. Mas eles foram preparados para receberem o Evangelho da sua salvação, mas nem todos creram, nem todos creem. Mas eles foram lavados para esse fim. Então é nesse sentido aqui que nós estamos vendo essa passagem. Nos salvou pela lavagem da regeneração. Quer dizer, aqueles que foram lavados pelo Espírito Santo, que usando a palavra de Deus teve esse efeito de lavar essa pessoa, de preparar essa pessoa, esses que receberam realmente, eles foram salvos pela lavagem da regeneração, mas nem todos que foram lavados aceitaram e foram salvos. Então é muito importante distinguir essas duas coisas para não se fazer confusão, porque as pessoas às vezes falam: fulano perdeu a salvação. Significaria dizer, fulano perdeu a vida que uma vez lhe foi dada. Não, nunca ele perdeu, porque ele nunca teve. E se ele teve a vida, se ele aceitou, ele nunca perde também. Porque ele foi preparado, ele aceitou esse evangelho da sua salvação, por graça, por misericórdia de Deus, aceitou aquilo, tomou para si, e ele aí então tem vida nova. Deus comunicou essa vida a ele para ele aceitar, melhor dizendo, esse evangelho da sua salvação. Mas todos os que foram lavados, todos que foram regenerados, nesse sentido literal da palavra aqui, nem todos foram salvos realmente, nem todos receberam vida. E daí então salvaram suas almas por crerem no Evangelho. Então há essa distinção aqui importante para não se pensar que teve vida um dia e depois não teve mais. Isso não existe. Ou você tem e ela é uma vida eterna, ou você não tem porque você nunca teve. Então quando você ouve esse Evangelho, aqueles que ainda não têm essa vida, são preparados para ouvir, e eles que têm essa responsabilidade, vamos dizer assim, de crerem nesse Evangelho. E daí então, sim, ele tem a vida e jamais ele vai perdê-la. João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida. O versículo, felizmente, não para aí, mas ele continua. E a tenham com abundância. Essa é a vida eterna. A nossa passagem fala que o Espírito Santo
abundantemente, Deus abundantemente derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando nós pensarmos na vida que temos agora em Cristo, nós nunca podemos ser mesquinhos ou achar que Deus foi mesquinho em nos dar uma vida que seja menos que abundante, em ter derramado menos que abundantemente. Se nós não estamos vivendo uma vida abundante, isso é porque a gente mantém a caixa fechada. Nós não estamos desfrutando de tudo aquilo que Deus nos dá abundantemente. Não estou falando aqui de coisas materiais, né? Porque nós sabemos, conhecemos irmãos que às vezes têm só para comer e vivem uma alegria que dá inveja. Porque estão com essa caixinha aberta da vida abundante e vivendo essa vida abundante. Colocando ela para fora, extraindo dessa abundância aquilo que lhe dá paz, alegria, gozo no espírito, porque Deus não fez menos que isso. Todo salvo por Cristo tem a mesma abundância de vida. Todo salvo por Cristo tem acesso às mesmas riquezas, às mesmas riquezas celestiais, heranças celestiais de Cristo, que temos em Cristo. Todo cristão. Não tem um cristão que tenha menos vida que o outro, menos vida abundante, menos vida eterna. Não, todos têm igualmente. O que acontece é que nós nem sempre desfrutamos disso. Nós podemos ter um carro com um motor lá gigantesco, né, que chega a 300 por hora, e nós andarmos a 20 por hora. Nós ansiosos de usar mais potência, alguns que a gente vê na estrada que segura todo o trânsito, né, porque está muito abaixo até da velocidade permitida. O que está acontecendo? Ele não está usando aquilo que ele tem. Ele não está recorrendo àquela potência toda que ele tem. E nós temos tudo em Cristo, nós temos tudo. Nós temos a quem recorrer, nós temos a que recorrer, porque ele nos deu abundantemente. Tem uma passagem, acho que em Hebreus, que fala de entrada abundante, ou entrada generosa, abundante, uma coisa assim. E será que esse filho é cada Primeira-feira? É, segunda-feira, não? Segunda-feira, isso, 11. Começando no versículo. Ele vai falar no versículo 4. Então, vou resumir. No versículo 3, ele fala de nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, no conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção pela concupiscência à nuvem. E vós também, quando dentro toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, a virtude a ciência, a ciência a temperança a paciência a piedade, a piedade a amor fraternal, o amor fraternal a caridade, porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ansiosos nem estéreis do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, não vendo ao longe, para vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa educação e eleição. Porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar, etc. Isso demonstra que existem diferentes formas de entrar no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É possível entrar amplamente ou
estreitamente, ou de qualquer outra maneira, que não seja amplamente, porque aqui ele fala uma certa condição para se entrar amplamente. Não é condição para entrar, estou dizendo, salvos, mas entrar amplamente. Eu creio que aquele que mais amplamente também desfrutou dessa abundância de recursos que nós temos em Cristo, nos foram dados gratuitamente pela misericórdia e graça de Deus, como fala o nosso capítulo 3 de Tito. Você está na melhor web rádio jovem da internet. Aqui você ouve música de verdade. Fique ligado e confira as novidades musicais, os sucessos e muito mais. A você ouvinte, muito obrigado pela audiência. A frequência dos grandes sucessos. You surround me with a song of deliverance from my enemies till all my fears have gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child. I'm no longer
I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. A frequência dos grandes sucessos. Lord, help me walk another mile, just one more mile. I'm tired of walking by myself. And Lord, help me smile, another smile, just one more smile. I know I can't make it on my own. Never thought I needed help before. I thought that I could get by myself. Now I know I just can't take it anymore. And with a humble heart, on bended knee, I'm begging you, please, for help. Come down from your golden throne to me. Oh, come down to me. Oh, I need to feel the touch of your tender hand. I want to feel your touch. Oh, Remove remove chains of darkness. And let me see, Lord, let me see I want to see just where I fit into your master plan. Never thought I needed help before. I thought that I could get by myself.